Que a gente vê as cargas em movimento, e aqui a gente vai trabalhar com as cargas em repouso, então a gente chama de eletrostática. Então ele fala o seguinte, que existem três cargas puntiformes. O que são cargas puntiformes? Forme vem de forma, punte vem de ponto, ou seja, são cargas que têm a forma de um ponto, ou seja, tem dimensões desprezíveis. Você só vai poder usar aquelas fórmulas devido a esse fato aqui, dele falar que as cargas são puntiformes. Se fossem cargas em corpos grandes, de dimensões não desprezíveis, aí a gente vai ter que usar o cálculo integral para calcular campo elétrico, força elétrica, essas coisas, que você vai ver um pouco mais para frente. Isso aí, talvez no final do semestre, você vai ver essa parte que vai usar cálculo integral. Então, eles fazem essa revisão antes, com carga puntiforme, para depois entrar na parte que tem que usar o cálculo. Então, você tem três cargas, Q1, ele posiciona elas no sistema de coordenadas, né? Então, eu vou colocar aqui um sistema de coordenadas para... É como se fosse uma linear, assim, né? Mais ou menos isso. Mais ou menos isso. Porque essa, como todas estão positivas, não estão todos no eixo X? Não, não, isso aqui é o valor da carga, não é o valor da posição dela no eixo X. Tem aqui, né, o X aqui que ele colocou, né? X igual a 2, X igual a 3, e a Q1? A Q1 está na origem. Então, estão todas sobre o eixo X, exatamente. Isso, né? Isso. Mas elas poderiam estar aqui no meio também, aí ele tem que dar uma coordenada Y também, entendeu? Aí o exercício ia ficar matematicamente um pouco mais trabalhoso, um pouquinho mais difícil para fazer. Então, você vai ter uma carga aqui na origem, que ele chamou de Q1, a origem no x igual a 0. Depois tem uma outra carga aqui no x igual a 2, que ele chamou de Q2. E tem uma carga em x igual a 3, que ele chamou de Q3. Então, a Q1 aqui é 25 milicoulombs. A Q2 é 10 milicoulombs. E a Q3 é 20 milicoulombs. Calcular o vetor força resultante sobre Q2. Então, você vai ter aqui a carga Q2 sendo influenciada pelo campo elétrico da carga Q1 e da carga Q3. Então, ela vai estar sujeita à interação de força com a carga Q1 e com a carga Q3. Então, você vai ter forças atuando devido à carga Q1 e devido à carga Q3 aqui sobre a Q2. E ele quer que você ache essa força resultante, que seria a soma vetorial dessas forças de Q1 e Q3 atuando sobre Q2. Agora, a gente precisa saber que força que vai ser, se vai ser de atração ou repulsão. Isso a gente vê pelos sinais das cargas. Como Q1, Q2 e Q3 são positivas, elas vão se repelir mutuamente. Elas vão se repelir. O que é se repelir? Se repelir significa que elas vão se empurrar para fora. Então você vai ter aqui Direção contrária, né? É isso. Então elas vão se empurrar para fora. Então você vai ter uma repulsão aqui entre a 1 e a 2, que eu vou chamar de F12. Só que pela terceira lei de Newton, toda ação tem uma reação. Se a 2 empurra a 1 reage empurrando a 2 no sentido contrário com a mesma intensidade. E a 2 está interagindo com a 3 também, né? Então você vai ter uma repulsão entre a 2 e a 3, porque as duas são positivas. Eu vou chamar essa força aqui de repulsão entre a 2 e a 3 de F23. Toda ação tem uma reação. Se a 3 empurra a 2 para fora, a 2 também vai empurrar a 3 para fora. No sentido contrário. E a 1 e a 3 também estão interagindo. Existe uma força de repulsão entre elas. Só que eu não vou representá-las aqui, porque a carga que está sendo interessante eu estudar aqui é a carga 2. É a carga que está perguntando a força resultante. Não está perguntando a força resultante sobre a 1 e a 3. Mas existe uma interação entre a 1 e a 3 que eu poderia representar aqui também, de repulsão, entre a 1 e a 3 também.
Mas não me interessa aqui porque está perguntando a resultante sobre a Q2. Então, eu vou só me preocupar com a Q2. Então, a força resultante aqui na carga Q2, aquela analogia que eu fiz lá com a corrente, né? Agora está aparecendo aqui, né? A força resultante sobre a carga Q2 nada mais vai ser do que a subtração aí das forças, né? O módulo da subtração aí das forças, porque tem dois vetores em sentidos contrários. Mas por que você está colocando o módulo? Estou colocando porque se caso essa subtração dá negativa, eu quero que o resultado final fique positivo. Bom, como que a gente calcula cada uma dessas forças aí? A gente usa a lei de Coulomb, que é uma força calculada de interação apenas entre cargas pontiformes. Essa fórmula que a gente vai usar, ela só vale para interação entre cargas pontiformes, ou seja, cargas que têm a dimensão de um ponto, cargas de dimensão desprezível. Se for um corpo grande, pode jogar fora essa fórmula, ela não vai servir. Aí a gente vai ter que usar a integral para calcular a força. Essa é a fórmula do Coulomb, que ele descobriu por experimentações, né? Ele fez várias experiências com vários materiais diferentes, vários distanciamentos diferentes e conseguiu chegar nessa fórmula aqui. Não é uma fórmula deduzida matematicamente, ela é deduzida experimentalmente. Tanto é que ela é chamada de lei, né? Lei na matemática significa que é uma afirmação verdadeira comprovada experimentalmente e não matematicamente. O que é esse K aqui? Esse K é a constante dielétrica do meio, é a constante que mostra o quanto um meio é mais ou menos facilitador para as linhas de campo elétrico fluírem. É como se fosse um coeficiente de atrito elétrico aí do meio. Então, se você pegar as mesmas cargas com o mesmo distanciamento, mas se você pegar meios diferentes, a força de interação vai mudar. O Coulomb percebeu isso. Só que nos exercícios aqui, né, a gente sempre usa a constante dielétrica do vácuo, que é sempre o mesmo valor que a gente usa 9. vezes 10 a nona. Uhum. Bom, Q1, ele deu para a gente 25 milicoulombs. O mili, a gente sabe que vale 10 elevado a menos 3, né? Então, se no lugar do mili, você vai colocar 10 elevado a menos 3. Q2, 10 milicoulombs. Então, você vai colocar 10 vezes 10 a menos 3. Distância de separação entre a carga 1 e a carga 2. Como uma está em x igual a 0 e outra está em x igual a 2, a distância de separação é 2 metros. Como que eu sei que é metros? Ele falou aqui no enunciado, né, que estava em metros aqui as distâncias. Cadê? Onde que ele fala que tem metros lá? Aqui, ó. É metros, X desculpa. igual a 2, Aham. igual a 3. Se tivesse em centímetros, por exemplo, aí você teria que passar para metros para você ter a resposta final em newtons, que é a unidade do sistema internacional. Bom, aí agora tem que fazer essa conta, né? Deixa eu fazer aqui. É 9 vezes 25. Vai dar 225. É 10 a nona vezes 10 a menos 3 vezes 10 a menos 3. Mantém a base e subtrai os expoentes. Vai ficar 10 elevado a 9 menos 3 menos 3. Que vai dar 9 menos 6, que vai dar 3. Aqui, 10 a terceira. Sobre 4. Aí você vem e faz essa divisão aí. 225 dividido por 4. 56,25. Vezes 10 a terceira. Bom, isso vai dar 56.250 newtons. Essa é a força F12. Bom, agora eu tenho que calcular outra força de interação, da 2 com a 3, né, que eu chamei de F23. Bom, essa força de interação, a fórmula, as cargas que vão entrar aqui, como é a força de interação entre a carga 2 e a carga 3, na fórmula tem que entrar os valores das intensidades das cargas 2 e 3. Uma coisa meio intuitiva.
E a distância de separação que eu vou utilizar é a distância de separação entre as cargas 2 e 3 ao quadrado. O K, novamente, 9 vezes 10 a nona, não mudou o meio continua sendo o vácuo, apesar de não ter falado no enunciado, né? Mas a gente sempre subentende que é o vácuo. Q2, 10 milicoulombs, vai ficar 10 vezes 10 a menos 3. Q3, 20 milicoulombs, então é 20 vezes 10 a menos 3, sobre a distância de separação entre 2 e 3. Bom, um está na cota x igual a 2, outro está na cota x igual a 3. Então a distância entre eles vai ser quanto? 3 menos 2, que vai dar 1 metro. É 9 vezes 20, 180. 10 a primeira vezes 10 a menos 3 dá 10 a menos 2. 10 a menos 2 vezes 10 a menos 3 dá 10 a menos 5. 10 a menos 5 com 10 a nona dá 10 a quarta. Bom, isso aqui vai dar 1.800.000 newtons. 1.800.000 newtons. Bom, então a força resultante vai ser a subtração dessas duas forças porque elas estão em sentidos contrários. Então vai ficar 1 milhão, desculpa, a F12 é 56.250, né? 56.250 menos 1.800.000. Aí fazendo essa subtração, vai ficar menos 17 milhões, 400, menos 1.743.750. Mas como está em módulo, fica positivo. 1.743.750 newtons.